Meus queridos irmãos de Amoreira, paz seja convosco. Muito obrigado pelo convite para ter esse tempo aqui com vocês, essa ministração, esse bate-papo. A gente, com todo esse momento que a gente está vivendo, algumas coisas boas e algumas coisas ruins, né? Ruim a distância, ruim o isolamento, o distanciamento, as restrições, mas bom porque essa ferramenta da internet, ela explodiu dentro da igreja e glória a Deus por isso. Eu sou totalmente a favor disso. Eu já falava antes da pandemia que a igreja precisava entrar na internet de uma vez por todas. Estamos aqui e hoje, mesmo à distância, a gente pode, de alguma forma, de certa forma, estarmos juntos, estarmos no mesmo direcionamento. Bem, resumindo, estamos aqui e que legal estar com vocês. Um abraço desde já para todos aí da equipe de louvor, da equipe de adoração aí da igreja, Ministério de Música, a Júlia que fez o convite, mas o pastor Walter também, um amigão nosso aqui. Então é muito bom estar com vocês, espero poder estar presencialmente aí em breve. Eu me chamo Eduardo, tenho 38 anos, nasci na Igreja Quadrangular. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da Igreja Quadrangular. Quando eu tinha ali por volta dos 18 anos, eu saí da igreja, mas calma, não saí, não me desviei. Eu fui para um outro ministério, ali eu fiquei por 8 anos e meio, casei nessa outra igreja. Casei com a Audrey, ela é minha esposa, tem 38 anos também. E depois retornei para Quadrangular. Retornei para Quadrangular quando meu pai veio para Londrina, pastorear uma igreja aqui. Nós viemos juntos para auxiliar ele e no processo nós acabamos assumindo o pastoreio da igreja. Fui pastor 9 anos ali na IAQ Indusville, aqui em Londrina. Igreja em que o pastor Rude hoje pastoreia. Vocês conhecem o pastor Rude muito bem, né? Saí de lá, vim aqui para a Igreja Central de Londrina, auxiliar o pastor Valdir. Aqui estou à frente do Ministério de Música, também outros departamentos aí que não vêm ao caso, né? Mas todo esse tempo na casa de Deus, todo esse tempo na obra de Deus, me sinto sim privilegiado por sempre estar nos caminhos do Senhor. Iniciei no Ministério de Música com 13 anos de idade. Já fazem 25 anos que eu estou nesse ministério. Outro dia eu estava puxando a memória, algo que eu já tinha feito outras vezes ao longo da minha vida. E eu percebo que eu nunca fiquei mais do que 20 dias sem tocar na igreja. Nunca fiquei mais do que 20 dias sem estar no púlpito, tocando, fazendo alguma coisa do tipo. E talvez você diga assim, puxa, pastor, então deve ser aqueles fominha de guitarra, fominha de teclado, né? A ocasião me fez ser um músico quebra-galho para tudo, né? Filho de pastor, cresci na igreja, então eu tinha que tapar buraco ali, aqui. Então pegava o contrabaixo quando não vinha o baixista, pegava o violão quando não vinha o cara do violão, pegava o teclado e acabou que eu toco de tudo um pouco, mas quase nada dos instrumentos que eu toco, né? Só quebra o galho mesmo. E talvez você diga, pastor, é fominha, né? Não sou fominha, mas eu sou apaixonado pelo reino, sou apaixonado pela casa de Deus. E eu tenho uma paixão pela igreja, tenho uma paixão pela igreja local. Eu, ao longo desses 25 anos, aí, muitos amigos meus sonharam, e alguns estão em lugares, né, assim, muito abençoados, ministrando e fazendo parte de grandes ministérios de louvor. Eu sempre gostei de estar ali, na igreja. Para mim, ministrar a igreja local é um desafio tão grande. Não é simples, não é uma coisa você ser músico de banda. Você tem ali 10 músicas e você repete essas músicas o ano inteiro tocando as mesmas músicas, então fica fácil. Agora, ser músico de igreja, queridos, eu sei qual é a realidade, não é fácil, né? A gente tem um repertório enorme, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis, a gente tem mais de 50 músicas que a gente precisa saber tocar. Não é fácil. É um desafio. Além disso, a gente tem o desafio de toda semana ministrar para as mesmas pessoas que já enjoaram da nossa cara, que já conseguem antecipar aquilo que a gente vai fazer, né? Nunca viu aquelas brincadeirinhas do irmão que imita o pastor, do irmão que imita o dirigente de louvor. São os desafios que a gente tem. As pessoas, elas passam a nos conhecer. Existe um ditado que diz, né, que santo de casa não faz milagre. É algo muito parecido com isso, porque é um desafio a gente ministrar toda semana para as mesmas pessoas e ainda assim temos o compromisso de trazer algo novo para elas.
E isso para mim é desafiador, eu acho isso maravilhoso. Essa é a minha vida, eu adoro isso, eu amo isso, né? Estar na casa de Deus, servindo ao Senhor, aquelas pessoas, semana após semana, pastoreando, cuidando, amando, ministrando. E também isso através da música, cantando as mesmas músicas ou cantando canções novas. E não importa o que aconteça, estarmos ali porque há um espírito que quer nos unir. O Espírito de Deus, ele precisa que a igreja esteja unida num só propósito, numa só direção. E a equipe de louvor, a equipe de música, queridos, é tão fundamental para isso. Ela é tão necessária na vida da igreja. Um pastor que não tem uma equipe de louvor, queridos, é um pastor que o seu trabalho não é dobrado, ele é triplicado, ele é quadriplicado, porque a equipe de louvor bem ajustada, a equipe de louvor bem sensível à voz do Espírito, a equipe de louvor que caminha unida numa mesma direção, isso é tão abençoador para a igreja e não tem preço. Não tem preço quando a gente faz a obra de Deus com dedicação. Não tem preço quando a gente faz a obra de Deus de coração e com sinceridade naquilo que a gente transmite à igreja. Eu quero aqui, nesses minutos que a gente vai ter junto, falar algumas coisas sobre o papel da música, o papel do louvor, das canções no ambiente de culto. Pensando nisso, que a gente precisa estar preparado, você músico, você vocalista, você ministro de louvor, você precisa estar preparado para desempenhar a sua função no corpo de Cristo e com excelência. Você precisa saber o que você está fazendo, isso serve para a equipe como um todo. Você precisa conhecer os seus limites técnicos, porque quando a gente fala em música, a gente fala assim em parte técnica, em aperfeiçoamento técnico, em musicalidade. E a gente precisa entender também a espiritualidade de tudo que está acontecendo durante o momento do louvor, da adoração. Quando a gente chama esse momento, o momento de louvor e adoração, é um hábito nosso, né? Chamar o momento da música como o momento de louvor e adoração, mas o momento da música, ele é muito mais do que só um momento de louvor e adoração. E eu não estou menosprezando aqui o louvor e adoração, porque eu disse só, mas ele é muito mais do que isso. Bem, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir desculpa se tem barulho passando. Eu estou em casa, estou aqui na minha casa, estou no meu cantinho, aqui é onde tudo começa. Aqui é onde eu me preparo para os finais de semana na igreja, escolho as canções, vejo a tonalidade das músicas, imagino como é que fulano vai fazer o arranjo dele e tal, e tal, tal. Na hora do ensaio eu tento colocar tudo em ordem. Aqui também preparo minhas palavras, minhas pregações quando eu prego. Mas antes de tudo, esse é o lugar onde eu tento ouvir Deus. E aqui é onde o culto começa. Eu tenho para mim que esse meu espaço aqui é o lugar onde o culto começa. John Wesley, vocês devem conhecer, John Wesley dizia o seguinte, ele dizia assim, para que haja vida no culto, precisa haver culto na vida. Para que haja vida no culto, precisa haver culto na vida. Ele dizia, se a gente quer um culto avivado, um culto onde as pessoas participam, celebram, um culto onde as pessoas estão ali com o coração aberto, sedentas por Jesus, vida no culto, então culto na vida. E aqui é onde eu presto o meu culto a Deus, eu e Deus, e eu agradeço ao Senhor porque Ele sempre tem falado comigo. A palavra de Deus nos garante isso, né? Que quando a gente busca, o Senhor fala. Eu quero falar a respeito do louvor, da música, como ferramenta. Queridos, a música, ela é uma ferramenta. Se você puder anotar aí, gente, anota aí. É ferramenta para servir a igreja. Nós somos chamados para servir o corpo de Cristo através da música. A música, ela não está acima de outros ministérios. Ela é importantíssima, ela é essencial, mas ela é mais uma das ferramentas, das muitas ferramentas que Deus oferece à igreja para que a própria igreja seja ministrada e abençoada. Então a música, ela não é só adoração, ela é mais do que isso. A música, por exemplo, ela é uma ferramenta de guerra. E eu estou aqui com o meu teclado. Deu para ouvir mais ou menos? Lembra lá, quem é mais antigo na igreja aí?
Quem é mais antigo na igreja? Minha família está passando por aqui, meu filho. Se algum momento vocês escutarem alguém dizendo assim, pai, cara, eu quero comer. O meu filho de 10 anos, naquela fase abençoada, né? Quem é mais antigo na igreja aí vai conhecer essa música assim, ó. Homem de guerra é Jeová. Não, peraí. Vamos combinar uma coisa aqui. Quando eu começar a cantar uma música, vocês vão cantar junto comigo, tá? Não precisa bater palma e tal, mas canta junto aí, beleza? Senão vai ficar estranho isso aqui. Então vocês estão aí reunidos, aí, eu não sei se vocês estão na casa, não sei como é que vocês estão fazendo, mas onde você estiver, você vai cantar. É só uns trechinhos que a gente vai cantar, mas vamos cantar junto, beleza? 1, 2, 3 e... Homem de guerra é Jeová. Vamos lá. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores. Vocês lembram dessa canção? Isso aí é coisa dos mais antigos, né? Perceba, essa música fala do quê? 5 segundos, vamos lá. Canção de guerra. Queridos, a música é ferramenta de guerra na vida da igreja. Olha que maravilhoso a gente, no momento de batalha espiritual, declarar a grandeza do Senhor, declarar que Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele é por mim e por você. Aleluia! Percebe que isso desperta na igreja um ímpeto, isso desperta na igreja uma fé. A música, ela pode ser usada como um instrumento de guerra. Existem momentos no culto, existem momentos, fases, épocas na vida da igreja que a igreja é chamada por Deus a batalhar espiritualmente. O ministério de louvor, ele precisa aderir a essa visão, ele precisa entender o ambiente espiritual e entrar na visão. Se há momentos, se são períodos de batalha espiritual que a igreja está vivendo, e às vezes o pastor vai convocar a igreja para uma batalha espiritual, vai convocar a igreja para jejum, para oração. Onde que o ministério de louvor entra nisso, queridos? Entra nisso participando dos projetos da igreja, mas entra nisso também ministrando a igreja a esse respeito. Você quer um exemplo mais atualizado? Eu sei que essa música é muito antiga, talvez, né? E não é uma música simples de tocar, não. Toca aí para ver, não é tão simples de tocar. É antiga, mas é mais uma música mais atual. Vamos lá. Música de batalha, de guerra espiritual. Em seu nome, o inferno treme. Aleluia, Senhor. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Um ambiente de fé pode ser gerado através de uma canção dessa. Um ambiente de batalha espiritual, um ambiente de guerra espiritual, um ambiente onde a vitória do Senhor precisa ser proclamada dentro da igreja. Um ambiente onde as pessoas talvez estejam cansadas, abatidas. Você, ministro de música, você, ministro de louvor, de adoração, você, músico, instrumentista, você pode usar essa ferramenta que Deus nos deu, a música. Aleluia. Eu lembro que eu estava uma vez lá em Curitiba, na 43ª igreja quadrangular, eu estava junto com o Genésio de Souza. Não sei se vocês já ouviram falar. É um ministro de louvor lá do Rio de Janeiro. Ele é quadrangular, um cara abençoadíssimo, com um histórico incrível de vida e de ministério. E eu estava tocando junto com ele, acompanhando ele numa ministração que ele foi fazer lá. E durante o ensaio, estava a banda tocando, pouquíssima gente ali dentro da igreja, a gente estava só ensaiando, o culto seria mais tarde. Durante o ensaio, uma moça que estava ali manifestou um demônio. E a gente tocando, e sabe, a música não chegou a parar, mas sabe quando a música dá aquela, os músicos dão aquela, e agora? Paramos, não paramos, continuamos, não continuamos? Eu sei que deu aquela baixada na música, assim, ninguém sabia muito bem o que fazer. O Genésio olhou para trás, ele estava virado para frente da igreja, assim, né, ensaiando, mas de frente para a igreja. Ele olhou para trás e falou assim: pessoal, não vamos parar, vamos continuar adorando a Deus, esse espírito imundo vai sair com louvor e adoração.
E naquela hora a gente olhou um para o outro e falou: amém, amém, é isso aí. E a gente continuou tocando. E ninguém foi lá impor as mãos sobre aquela moça. Ninguém saiu do lugar para orar por ela. Mas as canções que a gente estava tocando... E eu lembro muito bem que era aquela... Deixa eu ver se eu vou lembrar o tom aqui, né? Vou pegar o mesmo tom aqui, vamos ver. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Não sei se vocês conhecem essa música. O Senhor é o Deus que guarda, Ele cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. E por aí vai, né? Mas percebe que também é uma música de guerra espiritual. É uma música de batalha espiritual. E justamente durante o ensaio que antecedia o culto, uma música de batalha espiritual, manifesta um demônio, ninguém vai lá impor as mãos, e aquela moça, com o passar dos minutos, ela vai se acalmando, e ela é liberta pelo poder do louvor e da adoração, pelo poder dessa ferramenta que é a música. A gente começou a tocar, cada um no seu instrumento, mas orando em outras línguas e repreendendo aquele espírito, e Deus libertou aquela moça naquele momento. Então, a música é essa ferramenta. Nós precisamos entender que Deus quer que nós sejamos usados, mas também que a gente saiba usar essa ferramenta para abençoar a igreja. Música como um instrumento, uma ferramenta de guerra. Mais do que isso também, a música ela também é um instrumento de cura. Existem momentos na vida da igreja que será necessário ministrar cura. Será necessário ministrar a cura na alma, nas emoções. Vocês conhecem essa música aqui? Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Vocês conseguem perceber? Creio que Tu és a cura. Essa canção não está falando de cura física. Ela está falando de uma cura na alma, nas emoções. Existem momentos que a igreja precisa ser ministrada nisso. Existem momentos que a igreja está ferida. Existem momentos que as pessoas estão feridas. Isso aqui na nossa realidade, nesses dias de pandemia, quando nós tivemos muitos momentos aqui na igreja, que nós tivemos que ministrar o povo a respeito de cura na alma. Nós tivemos aqui algumas pessoas que perderam familiares e a gente precisava ser sensível a isso. Então a gente percebeu essa necessidade de ministrar esperança, de ministrar o amor de Deus, de palavras de consolo, palavras de conforto. E a música ela nos foi muito útil aqui como um instrumento para isso, né? Existe uma outra canção bem antiga também. Existe um rio, Senhor. Olha que palavras de consolo. Que flui do seu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Você percebe por onde este rio passar? Então isso vai fortalecendo novamente o cansado. Isso vai fortalecendo novamente aquele que está de alguma forma abatido, sofrendo. E nós precisamos estar sensíveis, porque haverão momentos que Deus vai querer curar o seu povo, vai querer curar a sua igreja, vai querer trazer esperança e consolo para a congregação. A gente precisa estar sensível a isso. Tem uma música que a gente canta muito no encontro com Deus, né? Olha que tremenda essas palavras para um momento de ânimo, de força, né? Aquele que está com fardo pesado. E olha que palavras. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nesses momentos, queridos, a banda precisa ter muita sensibilidade, o vocal precisa ter muita sensibilidade, o ministro de louvor, sem dúvida, também muita sensibilidade, porque em momentos como esse, por exemplo, a banda não cresce. Em momentos de cura, não precisamos ouvir os instrumentos, precisamos ouvir muito mais, às vezes, a nossa própria voz, dizendo para nós mesmos, né? Lembra que o salmista um dia ele diz: porque está abatido a minha alma? Ele está buscando uma cura na alma dele, e ele está conversando consigo mesmo. Quando a gente canta músicas como essa, Deus cuida de mim, eu estou falando para mim mesmo, eu estou me lembrando disso. Eu preciso ouvir minha voz, eu preciso me ouvir cantando isso. Por isso que a banda ela precisa ter sensibilidade. Em momentos de guerra espiritual, de batalha espiritual, a banda cresce. Lembra que quando as muralhas de Jericó caíram, o que aconteceu lá? As trombetas falaram mais alto. Mas existem momentos que a gente precisa se lembrar dessas palavras-chave. Por que está batida a minha alma? Eu falando para mim mesmo, eu falando comigo mesmo. E ao mesmo tempo que eu retomo essas verdades na minha vida, o Espírito Santo também traz verdades a mim. A gente precisa ter essas sensibilidades. A música como ferramenta de cura, mas a música também é adoração, né? Não é só adoração, porque nem tudo é adoração. Uma canção de quebrantamento, uma canção de cura, uma canção de guerra espiritual não é necessariamente uma canção de adoração. Mas a adoração que a gente está acostumado a cantar muito, né? Queremos o seu nome engrandecer. Aí a gente já percebe um outro ambiente na igreja, né? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A bateria daquela câmera ali acabou de pifar, então agora eu vou olhar para cá. Mas você percebe que muda o ambiente, né? Porque isso é adoração, entende? Então, o que define a função de uma música? A letra, a harmonia, a melodia. E a banda precisa perceber isso. Do que se trata essa canção? Para que eu possa tocar do jeito correto. Eu não vou tocar uma música de batalha espiritual da mesma forma que eu toco uma música de cura, de quebrantamento. Eu vou dar aqui exemplo também, por exemplo, de canções de quebrantamento. Existem momentos que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus ao arrependimento. Sabe que no momento onde a igreja dobra os seus joelhos, que momento é esse? Esse é um momento de quebrantamento. Isso não é um momento de exaltação, de glorificação. Não, esse é um momento de quebrantamento, de confessar pecados, de consertar vidas diante do altar. Então a banda ela precisa, o ministério ele precisa entender isso, perceber isso e usar a música como ferramenta para isso. Quer ver uma música de quebrantamento? Aquela que a gente conhece bastante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Tem uma outra também. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Olha, momento. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Enquanto isso a igreja está orando, a igreja está naquele momento de quebrantamento na presença de Deus. Precisamos ter essa sensibilidade. Uma outra música de quebrantamento. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela.
quando a essência és tu. Você percebe que é uma música que usa a palavra adoração no meio, né? Existe a palavra, estou voltando à essência da adoração, mas é uma música de contrição, é uma música de quebrantamento. Essas dinâmicas, elas, quando são bem executadas pelo ministério, pela equipe, queridos, isso não tem preço para o ambiente do culto. É fundamental para um culto que atinja o seu objetivo. Porque para que um culto atinja o objetivo, não é só a pregação do pastor. É tudo sincronizado. Desde a recepção, desde a chegada dos irmãos na igreja, desde o ambiente quando os irmãos chegam na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Não conheço a realidade aí no dia a dia, mas eu vou falar uma coisa aqui. Como eu não conheço, então não tem problema, né? Mas não continue ensaiando. A partir do momento que chegou a pessoa para o culto do domingo ou do dia de semana, parem de ensaiar. Se coloque no lugar daquela pessoa. A pessoa chega na igreja, a banda está lá, o guitarrista, o baixista, o tecladista, todo mundo fazendo uma barulheira, ensaiando, consertando o ministro no vocal e tal. Para. Porque quando a pessoa chegou na igreja, ela precisa já se conectar com Deus na chegada. A banda não pode estar fazendo mais barulho, não, né? Tem que estar ali o ambiente propício para o culto, porque isso já é o culto. Isso já é o culto. Então todo esse sincronismo dos ministérios, diaconato, música, é isso que faz com que o culto atinja o seu objetivo. E a parte da música é importantíssima, porque é ali que os corações se abrem e é ali que a gente potencializa aquele ambiente que o Senhor está revelando para aquela noite. Então, para aquela noite, o Senhor tem um ambiente de restauração. Através das músicas, nós vamos potencializar isso que o Espírito Santo já mostrou para nós. Não é uma tarefa fácil, isso exige muito ensaio, muito empenho, muita unidade do ministério, muito discernimento espiritual e muito alinhamento com o pastor. Mas quando isso acontece, o culto atinge o seu objetivo. Então é isso que nós precisamos buscar. Eu vou dar aqui só mais um exemplo aqui, porque também o louvor é celebração, né? E é tão bom quando temos um louvor de celebração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. E agora é a hora da banda crescer, né? Oh, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aí sim, queridos, aí cresce a banda, né? Opa, errei aqui. Aleluia. Aí cresce a banda, cresce o instrumental, cresce a bateria, cresce a guitarra. Te adoro. No momento de celebração, de festa, de alegria, um solo de guitarra é bem-vindo, né? Uma bateria bem tocada é bonito demais, na verdade. Tu que és. Outra, ó. Eu sou grato por tudo que tenho. A igreja celebrando o Senhor, um tesouro maior desse mundo. Olha que momento de celebração, né, que a gente pode. Então, essas dinâmicas. Com isso aqui eu quero dizer para vocês que a música, ela é essa ferramenta tão abençoadora que Deus nos dá. E nós somos muito privilegiados de termos esse talento, né? O talento da musicalidade. É claro que o Ministério de Música é um ministério que chama muitas pessoas, né? Porque a evidência do palco, do som, do microfone, do instrumento, isso as pessoas gostam de estar lá, mas é inquestionável quando Deus dá o talento para as pessoas e a gente percebe isso nelas, mas o selo da aprovação de Deus, ele se manifesta através da unção que a gente carrega.
Então é fundamental, sim, você ter talento para você fazer parte do ministério de música. Mas o que sela isso na vida da igreja como algo que realmente vem para abençoar a igreja é a unção de Deus que você carrega sobre a sua vida. O ministério de louvor, queridos, ele precisa estar sempre preparado. Ele precisa estar sempre preparado. Nunca bitolado, nunca limitado, mas sempre pronto para fluir naquilo que Deus está revelando. O ministério de louvor não pode ser engessado, não pode ser aquela coisinha quase que robótica. Ele precisa ser algo vivo, orgânico, e que, se precisar mudar na hora, ele muda e está preparado para isso. Isso exige dedicação, isso exige qualidade técnica, isso exige estudar, isso exige refletir, e também a sensibilidade espiritual. Então é um desafio que eu quero deixar para vocês, para buscarem isso cada vez mais, né? O ministério de música, ele também precisa sondar o seu coração. Você músico, você cantor, vocalista e ministro de louvor, pratique esse exercício de sondar o seu coração. Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que hoje você faz parte do ministério de música aí da sua igreja? E ao fazer isso que você tem feito, você cuidado da sua espiritualidade, da sua vida com Deus? E se você não tem cuidado dela, passe a cuidar desde já, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, não é brincadeira isso que nós estamos fazendo. Se colocar à frente da igreja, num lugar de intermédio, é quase que ser um intermediário entre aquilo que Deus quer fazer e o povo que está ali para receber. No meio disso tudo está o pastor, está os ministérios que servem a igreja. A gente está nesse meio. E se durante o fluir ali da mensagem de Deus, daquilo que Deus quer ministrar ao coração da igreja, estivermos nós com os nossos corações impuros, com os nossos pecados sem terem sido confessados, consertados e restaurados diante de Deus, nossa vida restaurada diante de Deus, nós estamos causando dano às pessoas, mas ao mesmo tempo a gente também está ofendendo ao Senhor, porque o Senhor não aceita que a mensagem dele não seja transmitida da forma que ele quer que seja. Nós precisamos estar puros e santos diante do altar do Senhor. E eu vejo muita gente ao longo desses 25 anos de ministério de música, muita gente que, quando percebe que o coração dela não está no lugar certo, ela vem e fala assim: eu quero sair, porque minha vida não está correta. Tudo bem, você pode sair, um dos problemas vai ser resolvido, o problema da igreja vai ser resolvido, mas o seu problema ele não está sendo resolvido se você pedir para sair quando perceber que o seu coração não está íntegro e correto diante de Deus. Então a solução não é sair, a solução é consertar a vida. A solução é pedir perdão para aquele irmão que você talvez magoou, ofendeu. Se vocês têm alguma dívida com alguém, então teu coração não está 100% correto. Ou se você tem uma mágoa de alguém que te ofendeu e você guarda um rancor, você precisa sondar o seu coração e você precisa ir liberar perdão para essa pessoa. Não pode haver esse coração poluído, no sentido de impuro, de alguém que está ministrando na igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Sonde o seu coração, não só na Santa Ceia, mas a cada semana. Lembra que eu falei para vocês no começo? Esse aqui é o meu lugar. O meu culto começa aqui já durante a semana. Aqui eu me coloco diante de Deus para ser confrontado pela palavra.
E antes de eu ter que ir lá na igreja e talvez pedir perdão para o Senhor de alguma coisa, lá eu já faço isso aqui. E já me resolvo aqui durante a semana. Então eu quero deixar esse desafio para vocês. Sondem o coração de vocês. Sonda o seu coração com relação à liderança que você tem, ao pastor que você tem. E se de repente houver alguma coisa que precisa ser consertada, faça isso imediatamente. Porque a igreja precisa ser ministrada e você precisa ser um canal onde a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus flui, né, com liberdade até o coração das pessoas. O ministério de louvor ele precisa ser objetivo. O ministério de louvor não é aquele ministério que tem o direito de querer dominar ou monopolizar o culto. O ministério de louvor é só mais um ministério que faz parte do culto. Tem uma importância enorme, mas ele precisa ir lá e cumprir o seu papel. A pregação é do pastor ou do pregador da noite. O ministério de louvor é a parte da música, das canções, que por si só já se resolvem. Então, na hora do louvor, não é hora de se estender demais, não é hora de ministrar uma outra coisa que não seja aquilo que Deus está falando ou aquilo que o pastor já tomou como direção para aquele culto. Precisa ser objetivo e discreto. Pode ter solo de guitarra no meio do louvor, pastor? É claro que pode, eu sou apaixonado por solo. Eu olho para o meu guitarrista aqui na igreja, só dou aquela piscada para ele e ele vai embora. Mas eu conheço o meu guitarrista e eu sei do coração que ele tem diante de Deus. Ele não faz isso para se aparecer. E também ele faz porque eu peço para ele, porque ele não faz só porque ele quer. Eu já vi muitos músicos, já toquei com muitos músicos que queriam ter aquela estrelinha na cabeça, sabe? Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Seja discreto. Seja discreto. E é possível você fazer um solo, é possível você tocar muito bem, é possível você fazer algo incrível ali tecnicamente e ser uma pessoa totalmente discreta, onde naquilo que você está fazendo só há um nome que está sendo exaltado, o nome do Senhor Jesus. Quando que isso acontece? Quando você tem um coração simplesmente na presença de Deus, e Deus vai te usar para isso. Estejam sempre bem apresentáveis perante a igreja. E eu não estou falando agora da roupa, tá, gente? Eu estou falando da conduta de vida. Para a gente encerrar aqui. Uma conduta de vida no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas ruas por onde você anda, no trânsito que você dirige. Tenha uma vida coerente, tenha uma vida que as pessoas podem olhar para você e saber que domingo elas vão te ver lá na igreja e tá tudo bem, porque você é uma pessoa que tem um testemunho, um bom testemunho de vida. Tem tanta coisa para falar de louvor, de adoração, de música, mas acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Gente, muito obrigado. Eu quero ler um texto com vocês. Vamos lá. Salmo 96, que inclusive é uma canção. Acho que a gente podia até terminar cantando junto também. Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Lembram dessa música? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Quero convidar você a cantar junto comigo. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor Deus, eu quero orar, Deus, pelos meus irmãos de Amoreira,
por essa igreja, Senhor Deus, que tem feito diferença nessa cidade, por toda essa equipe, ó Deus, que eu já vi tocar, já vi ministrar, e sei que eles são dedicados, sei que eles são zelosos para com a tua obra. Eu quero pedir a tua graça sobre a vida de cada um deles, Deus, que haja unidade entre esse ministério, que haja sensibilidade espiritual, que haja empenho, que haja dedicação da parte de cada um, Senhor Deus, na sua musicalidade, na parte técnica, Senhor Deus, que eles saibam honrar ao Senhor o talento que o Senhor tem dado a eles, crescendo, aperfeiçoando, porque a tua igreja merece isso, Senhor. Mas eu também oro, Deus, para que eles cada dia mais cheguem num lugar de adoração, Senhor Deus, novo. Cheguem a um lugar, Senhor Deus, de contemplação, um lugar de louvor, ó Pai, onde ali o Senhor se manifesta de maneira nova. Assim como esse texto diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Nós, em Tua presença, queremos descobrir novos lugares na adoração. O Senhor, um novo manifestar, um novo mover, um vinho novo, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, através deste ministério, através dessa equipe. Eu abençoo cada um deles, ó Pai, quando eles estiverem assistindo. Deus, que possam crescer em Ti, se fortalecer em Ti e ver, Senhor Deus, grandes milagres, porque eu creio, Senhor, que milagres acontecem durante o momento da música, da adoração, do louvor, Senhor. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam transformadas simplesmente por ouvir, Senhor, as canções que fluem, Senhor, através desse ministério. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa esta obra, abençoa a vida de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus.